ponto tá. Isso aí, só falta. Tá Bom dia, pessoal. Então, vamos aí à nossa aula de hoje, né? O tema da aula de hoje vai ser somente exercícios, tá? Então, na aula de hoje, vamos a exercitar a matéria de ponto máximo ou mínimo da função quadrática. Relembrando que a fórmula é V... X. Né? Táxi. Né? É facinho. Sim, filha, é facinho. Menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A, né? Se A for maior que zero, a gente tem ponto mínimo. Se A for menor que zero, a gente tem ponto máximo. Então, maior mínimo, menor máximo. É o termo X2. Positivo, ponto mínimo. Se for negativo, ponto máximo. Então, na matemática, só praticando para aprender. Olha o recadinho do Bob Esponja aí para vocês, ok? Então, aí tem a questão 1, né? Em uma apresentação aérea, de acrobacias... É pra fazer assim ou não? É assim. Ou é pra fazer do meu jeito? Do teu jeito cursivo, X. Assim, ó, de cima? Isso. Pra lá, pra cá. Isso. Um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola, né? Parábola, que é aquele gráfico da função do segundo grau, de acordo com a seguinte função: y igual a menos x2 mais 60x. Determine a altura máxima atingida pelo avião. Então tá, gente. Olha só. Vamos associar o seguinte. Isso. Vamos associar que a altura, ela é sempre representada no eixo y. Tá? Por quê? Porque olha aqui. E quem é o y do vértice? É a segunda coordenada, né? Menos delta sobre 4A. Né? Então, a altura, né, o ponto máximo ou mínimo, o máximo ou mínimo vai ser sempre representado pela coordenada y do meu ponto V. Tá? Então aqui, a altura máxima, já sabe que é o ponto máximo. Certo? Professor, preciso fazer as duas coordenadas? Não. Se ele só quer a altura, no caso vai ser o valor do y do vértice, que é o menos delta sobre 4A. Bom, uma empresa produz um determinado produto com custo definido pela seguinte função, C de x igual a x2 menos 80x mais 3.000. Observa que isso aí é uma função de ciclo quadrática, né? Segundo grau. Considerando o custo C, em x reais, a quantidade de unidade produzida determina a quantidade de unidade que o custo seja mínimo. Que o custo seja mínimo e o valor desse custo mínimo. Tá? Então, você tem que achar o x mínimo. Ou seja, se ele já está falando que é mínimo, é o ponto mínimo. Lembrando que quem é que representa a coordenada xv? Aqui, ó, menos b sobre 2a. Então, você vai calcular o valor do xv. Esse aí vai ser o custo mínimo, né? A quantidade x que ele vai produzir. E o valor é só você substituir no x da função, né? No dado x que você vai achar lá no menos b sobre 2a, aí você vai substituir aí na função e vai calcular ele, né? Aí vai ser o valor que ele vai pagar em real. Beleza. Então, vamos aí à questão 3. Né? Após várias experiências em laboratório, observou-se que a concentração de um certo antibiótico no sangue de cobaias varia de acordo com a função y igual a 12x menos 2x2. Olha, cuidado, hein? O termo x ao quadrado está aqui depois, tá? Em que x é o tempo decorrido em horas após a ingestão do antibiótico. Nessas condições, determina o tempo necessário do antibiótico atingir o nível máximo. Por quê? O x2 é negativo, então a gente vai ter ponto máximo. Só que ele quer o tempo. O tempo é representado pelo x. Ou seja, muito bem, filho. Você vai usar a fórmula do x do vértice, que é menos b sobre 2a. Né? Aí você vai achar aí esse tempo. 4. De acordo com os conceitos administrativos, o lucro de uma empresa é dado pela expressão lucro é igual a receita menos custo. Receita é quanto você recebe ao vender
E custo é quanto você gasta ao obter a mercadoria ou ao fabricar aquela mercadoria. Né? Onde L é o lucro, C é o custo de produção e R é a receita do produto. Uma indústria de peças automotivas produziu X unidade e verificou que o custo de produção era a função. Então, esse aqui é o custo, C de X igual a X2 menos 2.000X. E a receita é 6.000 menos X2. Olha, cuidado, o termo X2 aqui está depois. Com base nessas informações, determine o número de peças a serem produzidas no lucro máximo. Isso, vai. Então, o lucro máximo é quando você tem a receita máxima, que é o X. Papai, nem vou precisar da borracha, né? É. Então, a receita máxima, né, menos o custo mínimo. Porque, olha só, mas como é o X, então ele vai querer ambos se você vai usar a fórmula do XV. Então, por que aqui vai ser o custo mínimo? Porque esse cara aqui vai ter ponto mínimo, porque o X2 é positivo. E a receita aqui vai ser máxima, porque esse aqui vai ter o ponto máximo, porque o X é negativo. Então, ambos você vai calcular o XV, que é menos B sobre 2A, e depois vai subtrair, né? E aí você vai ter o resultado obtido. Então, não esqueça de copiar tudo no caderno de matemática, valeu? Não, ainda não, tá fazendo. Só falta 2 folhinhas. Aí a leitura e a família, porque eu já terminei aquela. Então, essa aí foi nossa apresentação dos exercícios de hoje, tá, pessoal? Então, vocês vão Já vou fazer, terminar, vão né? tentar fazer para a gente Depois fazer eu junto vou ir semana que falar, vem na né? nossa próxima aula, Pai, tá bom? eu vou ir falar para o amigo. Isso. Tá bom, pessoal. Então, até semana que vem. Tchau.